Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã, sempre de segunda a quarta, 7h45, você vai me ver por aqui, trazendo conteúdo sobre parentalidade, sobre desenvolvimento infantil, sobre o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cristina. Bom dia, Léo Cavazana. Bom dia, Bruna Graham Tunes, Patrícia Lopes, Jéssica, Spencer, Fernanda, Thay, quem mais? Elurosa, Aline Rubiane, Caroline também tá aqui, Bia Prado, sejam bem-vindas. Já tem mensagem aqui. Bom dia, Gabi. Glória a Deus por estar mais um dia compartilhando e nos ajudando a crescer. Deus abençoe. Amém, amém. Bom dia, a live de ontem ficou salva? Não consegui ver. Ficou sim, Bia. Tá lá no YouTube, já como mãe dominante. Depois acessa lá Gabriela Arruda, educadora parental, você vai achar lá no YouTube, ok? E é isso, pessoal. Vamos dar continuidade? Hoje nós vamos falar sobre a mãe influente. Para quem não acompanhou, essa semana eu vou trazer uma série de conteúdos sobre os perfis comportamentais, porque a gente precisa entender de temperamento para poder adequar as ferramentas de educação respeitosa, de ferramentas inteligentes de educação e alinhar a comunicação correta aí com os nossos filhos, marido, esposa. Então, assim, entender sobre o perfil vai ajudar a gente numa série de comunicações com várias pessoas, né? Em vários relacionamentos. E ontem nós falamos um pouquinho sobre a mãe dominante e o filho dominante. Hoje nós vamos falar sobre a mãe e o filho influente. Para quem não está no grupo do WhatsApp, eu vou deixar hoje novamente lá nos stories. Não coloquei, acho que na bio ainda, vou colocar também. Então, divulguem, peçam para as pessoas que queiram se entender, se conhecer melhor, até mesmo casamento. Seu casamento está conflituoso, não estou conseguindo me relacionar, a gente não tem uma boa comunicação. Não procurem esse grupo, né, para a gente poder participar desse time de pessoas que querem autoconhecimento apenas para educar os filhos. Então, se você tem problemas no relacionamento, seja no trabalho, seja em casa, também ajuda e muito quando a gente entende o outro, o combustível que move o outro, e me entendo e sei qual é o meu combustível, então eu posso comunicar isso também, tá? Então, a análise de perfil ajuda muito relacionamentos também, não é só comercial, empresarial e nem somente com os filhos. Casamentos são salvos também quando a gente se entende, tá certo? E aí vocês entram, quem não entrou ainda, entre no grupo de WhatsApp, já tá lá cheio de gente, ainda não tá com muita informação, porque eu vou esperar as pessoas entrarem para não acabar informando várias vezes a mesma coisa. E aí amanhã, no último dia de live, eu solto lá tudo como vai funcionar para que vocês venham participar comigo desse grupo, tá? De pessoas que querem estudar, que querem se conhecer, que querem dar um passo aí nesse ano para transformar um pouquinho aí a forma como vê o outro, como se vê, tá certo? E vamos lá, como que nós vamos falar hoje sobre os pais influentes e crianças influentes? Vou começar pelos pais. Pais e mães influentes são pessoas que gostam muito de relacionamento. Então elas não gostam de estar sozinhas, são pessoas sensíveis, elas sentem com muita facilidade, elas demonstram, elas são muito intensas. Então quando elas estão felizes, elas estão muito felizes. Quando elas estão tristes, é o pior dia da vida delas. Então elas oscilam muito entre essa alegria e essa tristeza com intensidade e com facilidade. São pessoas extremamente criativas, então a mãe influente, o pai influente, normalmente eles são criativos, eles não gostam de rotina, eles têm dificuldade em manter uma rotina. Se você tem dificuldade em seguir rotinas na sua casa, as coisas têm que ser muito pensado para você, não é natural assim, mas você sente a necessidade, provavelmente você tem ou o dominante ou o influente na sua característica de personalidade, né? Seja puro ou seja combinado com outros perfis. A mãe influente, ela tende a ser carinhosa, tende a ser divertida, tende a ser engraçada. O pai influente é a mesma coisa, gosta de brincar, gosta de fazer rir, gosta de inventar histórias, inventar brincadeiras. Mas também perde a paciência com facilidade, porque não é muito paciente, né? O influente ele não é muito paciente, porque ele é acelerado, ele quer fazer as coisas na velocidade dele.
Ele quer as coisas para ontem, né? Ele gosta e consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, e quando as coisas não saem do jeito dele, ele não gosta, ele também fica chateado, ele também sofre, ele também fica bravo. A diferença é que um dominante, como nós vimos ontem, ele fica bravo, ele atropela, ele passa por cima, ele fala as coisas que não deve. A mãe influente, o pai influente, quando ele fica bravo, às vezes ele também briga, ele também fala que não deve, só que depois ele se arrepende, né? Ele fica chateado porque ele magoou, e se alguém fala, então, você falou daquele jeito, eu fiquei triste, eu não gostei da forma como você falou comigo, eu fiquei chateado com o que aconteceu ontem. Se alguém fala alguma coisa assim, aquela pessoa sofre, ela não gosta, ela guarda pra ela, né? E aquilo fica remoendo dentro dela. O influente, ele não ressignifica rápido, ele vai ressentindo. Então a mãe influente, ela vai ressentindo. Relacionamentos de pais e mães influentes, eles falam e lembram coisas que aconteceu lá em 1900 e bolinha. E aí vai discutir alguma coisa, traz à tona aquilo que aconteceu lá no passado. Tem dificuldade em lembrar de eventos, né? Porque não consegue manter uma sistemática, um raciocínio lógico. Então, envolvido na emoção daquele momento, envolvido naquilo que está acontecendo, não consegue encaixar os pensamentos de uma forma coerente. E aí acaba se perdendo nos argumentos, se perdendo no jeito de conduzir. Então, uma mãe que está estudando para ser mãe e está mudando a forma de educar, ela se perde muitas vezes no jeito de conversar, em como conduzir. Ela tem dificuldade de lembrar o que ela tinha que ter feito. Ela precisa estudar muito e ter tudo ali muito na mão dela para que as coisas saiam do jeito que ela quer que saia, porque não é mecânico para ela, né? O mecânico é ser livre, o mecânico é ser relax, o mecânico é deixar a vida me levar, o mecânico é ser natural. E o natural de uma mãe influente é fazer um dia de um jeito, outro dia de outra, não manter uma rotina, é ter muitos amigos dentro de casa, é passear bastante, é sair para ver gente, é conversar, né? A mãe influente, ela tem dificuldade em impor os limites, então ela muito facilmente ela responsabiliza a criança pelos problemas, né? Eu me atrasei, porque as crianças demoraram. Eu não fiz certo, é porque as crianças não fizeram. Mas não comeram, não comeram, é porque eles não quiseram comer. Então, por quê? O influente tem dificuldade em assumir a responsabilidade, em assumir a culpa. E aí ele acaba depositando isso na criança como uma defesa e uma explicação daquilo que ele não está conseguindo administrar. Ao mesmo tempo, o influente, ele é capaz de persuadir muito fácil, né, os outros, porque ele é muito bom de conversa, adora conversar, é muito antenado, pega as coisas com facilidade, então escuta uma coisa aqui, escuta uma coisa ali, não lembra da referência, porque para ele esses detalhes não é importante, não lembra muito de onde ouviu, mas ouvi dali, ouvi daqui, e vai pegando informação, tem condições de crescer e de estudar com muita facilidade, né? Conhece alguém assim? Quem aqui se identificou? Claro que eu falei só um pedacinho, só um pouquinho, mas quem aqui se identificou com essa característica, se viu nessa pessoa ou conhece alguém? Meu marido, minha mãe, meu filho, minha amiga. Conta aqui pra mim pra eu saber, tá? Porque isso são características de uma mãe assim, de uma mãe influente, que tem uma tendência a ser permissiva em algumas vezes, de repente oscila pro autoritarismo e fica naquela, né? Às vezes eu sou permissiva, às vezes eu sou autoritária, às vezes eu não sei muito como conduzir e nunca sabe pontuar direito, né? Se sente até às vezes perdida no meio desse tiroteio aí de fogo cruzado de educação, né? Olha lá, a Bruna dizendo que se reconheceu, a Núbia dizendo que viu o filho, sou um pouco e minha irmã é muito. Isso, o que é legal? Quando a gente consegue perceber que as pessoas próximas também têm essas características, então a gente consegue conduzir, né? Porque se eu tenho um filho influente, por exemplo, eu tenho que entender que ele vai precisar de muita validação, né? Eu vou precisar acolher aquele sentimento, porque são pessoas muito sensíveis. Crianças influentes, elas são energéticas, elas pulam, elas correm, elas fazem várias coisas ao mesmo tempo. Elas adoram estar no meio de criança, no meio de gente, né? No meio de movimento, elas precisam disso. Isso é o combustível que abastece elas. Uma criança influente, ela sofre muito na pandemia, né? Embora eu não tenha feito um isolamento tão rígido na pandemia, a não ser no comecinho, que a gente acabou ficando mesmo dentro de casa, mas depois dos 2 e 3 primeiros meses a gente voltou a sair,
porque eu tenho dois influentes em casa, e mesmo a gente não seguindo de forma tão rígida o isolamento, eu tô sofrendo consequências hoje na vida do meu filho, né, influente, porque tudo isso foi difícil para ele lidar. Ele tinha, na época, quando a gente teve a pandemia, ele tinha 6 anos. Para ele foi muito difícil lidar com isso, lidar com o isolamento, não poder ver mais os amigos quando ele queria, restringir o número de pessoas com quem ele tinha contato, sair, mas sair ao ar livre, não poder ir na casa das pessoas, não poder trazer as pessoas à nossa casa. Embora a gente pudesse sair, mas a gente não podia conviver muito com as pessoas, né? E isso era muito prejudicial para ele. Ele estava aprendendo a lidar com tudo isso, se sentindo mal em relação a tudo isso, e as consequências vêm, né? E hoje eu tenho sofrido algumas consequências disso no comportamento, no temperamento, na parte psicológica e emocional, né? De dificuldade de lidar com algumas coisas, e é fruto dessa sequela, né? Dessa consequência do que a gente precisou viver tão rigorosamente, e muitas famílias ainda vivem. E o que é uma pena também, achar que até hoje, né, saber que até hoje existem pessoas que estão tão restritas, tão fechadas em casa com filhos influentes, né? O dano psicológico para isso vai ser muito grande, porque essas crianças, elas precisam de liberdade, tá? Liberdade. O influente, ele tem que criar, ele tem que ter espaço, ele tem que ter amigos, ele tem que poder ter autonomia para fazer o que ele deseja. Ele precisa de carinho, a criança, ela precisa de carinho, de afeto, de toque, de beijo, de carícia, né? Ela precisa de paciência e motivação, porque ela não é presa aos detalhes e às regras, então ela não vai querer cumprir as responsabilidades, ela não vai querer fazer o que é chato, ela é movida só para o que é legal. Então a gente tem que conduzir. Se a gente souber conduzir, ter paciência, respeito e diálogo com essa criança influente, ela se torna muito compassiva, ela se torna muito cooperativa, porque ela quer agradar, ela quer satisfazer, ela quer ser gentil com o outro. Só que ela não sabe como, pela imaturidade cognitiva. Então eu, enquanto adulta, eu tenho que conduzir isso sabendo que o meu olhar, se eu não for influente, o meu olhar é completamente diferente do olhar dessa criança. Então eu tenho que ver a vida com as lentes dela e direcionar essa visão para aquilo que eu quero que ela aprenda. Aí sim eu vou estar desenvolvendo uma criança saudável emocionalmente, ok? Quem mais identificou os filhos aí como influente? Quem tem filho influente normalmente escuta que é muito tagarela, que é muito teimoso, que é muito inconveniente, que se intromete onde não deve, que fala demais, né? A criança influente é bagunceira, e aí vem, né? Todo mundo rotular a criança influente, que ela é arteira, que ela não para quieto um minuto, que ela é cheia de energia, e vem as pessoas e diz que tem TDAH, que tem hiperatividade, não que não possa diagnosticar, não que não possa ter, mas é muito importante passar por uma série, né, de profissionais para estudar, neuropsicólogos, fazer exames que caracterizem mesmo isso, porque é facilmente uma criança diagnosticada com isso, sendo que ela não tem nada, ela só tem um perfil alto, né, com uma intensidade alta no influente, e está desabastecida, e está precisando se abastecer, ocupar a mente dela com pessoas e com atividades. E dentro de casa ter mais liberdade, né? Isso é importante. É difícil para uma família que tem filhos e mãe, filhos ou pais influentes, porque o influente, quando ele tá dando, ele se sente muito sozinho, abandonado, né? Ele se desabastece muito fácil quando ele tá só doando, só doando. E a maternidade e a paternidade, a gente precisa se doar. A gente tem que estar presente ali na vida dos filhos, né? A gente tem que abrir mão das nossas vontades pelos filhos. E isso é muito difícil para o influente que não tem a autoconsciência de quem ele é, de como ele se abastece, do que funciona para ele, do que não funciona. Então a mãe que percebe, está estudando educação consciente e começa a perceber que ela tem que se doar mais, que ela tem que fazer mais, que ela tem que mudar alguns padrões, ela se sente muito desabastecida rápido. E se ela não tiver um acompanhamento de um profissional, né, se ela não for instruída, se ela não se entender, não trabalhar esse conhecimento interno mesmo, né, de dentro para fora, numa totalidade dela, ela vai acabar competindo muitas vezes com o filho. Mas eu tô cansada, eu tô triste, você me deixa triste, tudo que eu faço não tá bom para você.
né? E essa mãe vai responsabilizar o filho por todo o esforço que ela tá tendo quando ela tiver um estresse, quando ela tiver um ápice de cansaço. E isso é muito prejudicial para a relação, né, entre pais e filhos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso e estudar mesmo para educar, tá? Dentro desse grupo que eu quero montar com vocês, para quem tiver interesse em continuar comigo e estudar isso profundamente, a gente vai entender e vai abordar através do teste que vocês vão fazer, como vocês se abastecem, se vocês estão vivendo o seu natural, o seu adaptado, se esse influente aí faz parte de quem você realmente é ou de quem você enxerga que precisava ser, o quanto você está vivendo esse adaptado e o quanto isso está prejudicando a sua vida, quais são as suas atitudes preferenciais, aquilo que você deve fazer que vai te abastecer mais fácil, quais são os seus valores que estão potencializando o teu perfil. Se você tem problema, dores nas costas, doenças psicossomáticas ou até mesmo sente mesmo dores físicas, e se isso não está vindo da falta de viver a tua essência, a falta de viver o teu perfil comportamental, você está vivendo em outro mundo, tentando ser uma outra pessoa, porque colocaram rótulos em você, porque acusaram você, porque julgaram você quando criança, disseram que como você age, como você é errado, você tenta ser outra pessoa a fim de querer aceitação, pertencimento, paz, de uma certa forma. Então tudo isso a gente vai ver no grupo, quando vocês decidirem estar comigo nisso, e a partir do teste que eu vou passar para vocês responderem, isso vai gerar 40 páginas de resposta e a gente vai ter uma mentoria num sábado à tarde, de 4 a 5 horas, para aprofundar isso detalhadamente e tomar decisões para ser diferente, para agir diferente, principalmente para se acolher, se entender, passar a se respeitar, porque quando eu me amo, quando eu me acolho, quando eu me entendo, eu tenho condições de amar, de entender e de respeitar o outro. Mas se eu não tenho isso dentro de mim, tudo que o outro faz vai ser gatilho, e se é gatilho, vai liberar em mim a minha pior parte. Vai faltar paciência, vou ser agressiva, vou desistir, vou perder a paciência, porque eu não consigo controlar isso em mim, eu não entendo isso em mim, como é que eu vou controlar no outro? Primeiro eu mudo o meu mundo para depois mudar o mundo da minha família, do meu filho, do meu marido. É importante a gente entender a linguagem de amor do outro, a linguagem de relacionamento mesmo do outro. Mas como é que eu vou entender o outro se eu não sei nem a minha? Primeiro eu estudo em mim, primeiro eu mudo em mim, primeiro eu acolho em mim, e aí eu tenho condições para fazer isso com o outro. E é isso que a gente vai fazer nesse grupo de perfil que eu tenho, que eu tô criando com vocês, que eu tenho liberado, e que algumas pessoas já estão lá no WhatsApp, que vão receber as informações mais pra frente, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Assim como foram todos os outros que eu fiz e as mães que participaram, acho que até tem mãe aqui, pode confirmar pra vocês se não é importante, se não é gostoso entender um pouquinho, saber que, nossa, então isso não é um defeito meu? Nossa, então isso é importante, então é quem eu sou? Então eu não estava errada? Muitas vezes a gente não tá errado, porque se Deus fez a gente, Ele não fez errado, certo? Deus não erra. Se Ele te fez assim, nessa intensidade, Ele não errou com você. Ele quer te usar de alguma forma com essas características que você tem, para que você seja a luz no mundo para alguém. O problema é que a sociedade, a família, nossos pais, professores, não entendendo nem deles, não conseguem entender o outro e começa a apontar as falhas, julgar, rotular, e aí a gente vai se sentindo o quê? Inadequado, inaceito, eu sou errado, tá errado o que eu faço, eu não deveria ser assim, quem eu sou não atinge os objetivos, se eu fosse como fulano eu conseguiria. Não existe perfil bom e perfil ruim, todos eles são válidos, todos eles são importantes, tá? O que a gente precisa aprender é o que? É flexibilizar, e é isso que eu vou ensinar vocês dentro dessa mentoria, a flexibilizar. Se nós temos todos os perfis em nós, a gente tem que viver a nossa essência e em alguns momentos flexibilizar, acessar outros perfis para conseguir conviver e atingir e alcançar resultados, tá bom? O que mais aqui que vocês colocaram? Sim, 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 é desse jeito, o pessoal tá se identificando aí. Quem mais? Tô achando que meu filho é um pouco influente. Provavelmente, se você tem isso, ele também tem chances de ter. Nós somos 60% genética e 40% ambiente.
Então isso significa que o gene que a gente carrega influencia muito na característica de perfil, né, comportamental dessa criança e o ambiente onde ela está inserido. Se ela passa muito tempo com pessoas de outro perfil, isso também vai determinar se ela vai ter ou não um pouco dessas características. Porque o ambiente também modela, também transforma, mas a genética ainda ela é 60%. Ou seja, se a criança cresce num lar de pais influentes, puros, por exemplo, e vive a maior parte do tempo com eles, não tem muita interferência de outras pessoas, é sempre mais os pais, ele tem grande probabilidade de ser um influente puro também. Agora, se a criança passa o tempo da vida dela com pais influentes, mas enquanto a mãe trabalha período integral, né, das 8 às 6, a criança fica com a avó, que é estável, por exemplo, que é o que nós vamos ver amanhã, então o ambiente tem 40% de chance de interferir nessa formação, né, de pensamento, de aprendizado, e a criança acabar se tornando um estável influente, um influente estável, porque o ambiente tem 40% de chance. Gabi, com quantos anos eu consigo identificar o do meu filho? As características mais fortes eu já consigo ver aos 18 meses. Com 18 meses eu já consigo perceber a tendência desse temperamento, desse perfil comportamental da criança. Os pais, eles precisam estudar bem para conseguir enxergar isso, né? Mas normalmente quando vem para mim, em sessão individual ou nos grupos, com 18 meses já é possível identificar algumas características, tá? Mas como a criança vai crescendo, a gente vai enxergando a potencialidade, porque ela tá oscilando, né? Como ela tá ainda mudando, então a intensidade dos perfis, vamos supor, no início, ali com 18 meses, ela podia ser uma influente com 52% de influente. Aí aos 4 anos ela já tá com 80% de influente. Daí aos 6 isso caiu para 60% de influente. Gabi, mas isso altera o comportamento? Totalmente. Quanto maior a intensidade do meu perfil, mais intensos são alguns comportamentos. E isso também a gente vai ver dentro do grupo, que daí a gente vai aprofundar e vai pegar o gráfico, tá? Pra gente conseguir ler isso e enxergar as características. Quanto maior são as características, mais intensas são as características daquele comportamento. Quanto menor, mais fácil eu consigo o quê? Flexibilizar e acessar outros perfis ali. Então tem intensidade baixa, intensidade alta, intensidade média e extremamente alta, tá? Depende muito do que você está vivendo e a criança oscila facilmente. Quando é que se normaliza? Os estudos provam que é lá pelos 15, 16 anos é quando isso vai se estabilizar, então eu tenho realmente um tipo de perfil comportamental. Entre 15 e 16 anos eu vou ter isso fixo, por isso que uma criança, um adolescente, ele só pode responder esse teste após os 15 anos. Mas isso não significa que eu não tenha acesso, né, à hipótese de perfil dele antes. Eu tenho, mas eu tenho que levar em consideração o ambiente que ele está inserido, a oscilação das intensidades, para entender se ele é mesmo ou se ele não é mesmo. E como eu conduzo isso a partir daquilo que eu estou aprendendo. E vocês vão aprender tudo isso na mentoria, tá bom? Que mais? Nossa, pensava que o dominante era assim. É que às vezes, Patrícia, existe uma combinação entre influente e dominante, um pouquinho de influente, e aí a gente precisa fazer o teste, entender o gráfico para saber qual é a característica mais predominante aí, tá? Pois é, mistura dominante e influente, disse a Jéssica. É isso aí, Jéssica. Vamos ver se tem mais perguntas, agora é a hora. Essa live vai ficar salva? Cheguei atrasada. Vai estar no YouTube como mãe e criança influente, tá bom? A live de onde está salva? Tá salva sim, tá lá no YouTube também. Ficam salvas no YouTube, obrigada Jaque por avisar. Está no nome da Gabi Arruda no YouTube. É isso aí, gente. Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Entre no grupo de WhatsApp, eu vou soltar nos stories, dá uma arrasta pra cima. Entra no grupo que lá eu vou soltar as informações de valores, quanto vai custar a mentoria, como funciona, como que é esse teste, quem pode fazer, quem não pode fazer. Mas é muito importante que vocês participem, tá? Provavelmente vai ser o último grupo do ano, depois só o ano que vem mesmo. Eu quero muito ver vocês comigo, porque estudar sobre temperamento, entender quem a gente é muito, muito eficaz para entender os nossos filhos, trazer isso para os relacionamentos e aprimorar a nossa comunicação, tá? Conseguir dar para eles através do combustível que move eles, isso faz total diferença, porque aí eu aprendo a usar o tom certo na hora de educar,
o gesto certo na hora de educar, porque não é só aprender a frase, eu tenho que saber como dizer essa frase. E o como vai depender do tipo de temperamento dessa criança. E entender a mim, né? Eu preciso me acolher, né? Certo, gente? Pode ter 2, 3 perfis com percentual próximo? Pode! E a gente vai ver isso também de uma forma aprofundada dentro do grupo? Pode. E é bem complicado quando isso acontece, porque a pessoa oscila muito. Então a gente tem que ter uma sabedoria para desenhar isso, entender isso com mais critérios, tá? Mas pode sim, também podem ter perfis opostos que a gente vai ver ao longo da semana. Quer dizer, amanhã já é quarta, né, gente? A gente vai ver amanhã. Amanhã eu vou falar sobre o estável, sobre o conforme. E podem existir perfis opostos, tá bom? Como está no YouTube, procura lá Gabriela Arruda, você vai entrar na minha página do YouTube e vai estar mãe influente, mãe e criança influente. A de ontem tá mãe e criança dominante. E eu vou salvar sim para que vocês possam acessar depois, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!